Boa noite, telespectadores. Está no ar o TV Com Debate, informação inteligente nas noites da TV Com e na sua telinha. Hoje a gente vai falar sobre cultura, sobre jovens pensadores, e hoje eu recebo com muita satisfação, já era para ter vindo antes ao programa, mas finalmente ela está aqui para falar muito sobre os seus projetos, sobre cultura. Advogada, entre outras atribuições que ela tem, a advogada Rosilma Roldan. Boa noite, Rosilma, tudo bem? Prazer finalmente tê-la aqui no programa. Foi difícil, mas deu certo. A gente conseguiu. Boa noite, muito obrigada pelo convite, fiquei muito contente. É sempre bom falar do que a gente faz, e ainda mais do lado do jovem pensador, eu estou feliz. Tudo a ver o programa. A gente também completa o programa de hoje com o Bruno Rodrigues. Ele é estudante de História, mas trabalha no Museu de Arte Sacra de Santos. Vai contar pra gente como é que é a rotina, o porquê de um jovem optar por fazer História hoje em dia, em pleno século XXI. Ele vai contar como é que é a rotina dele lá no museu, as novidades do museu, as exposições, tudo que esse grande equipamento cultural, que se você não conhece, você precisa conhecer, oferece para a nossa população. Eu aqui, como apresentador do programa, já faço aqui um alerta aos telespectadores, quem fica policiando o nosso programa. Hoje temos aqui uma mulher no programa, porque estão dizendo que o novo presidente em exercício tirou as mulheres, tirou os negros, tirou isso, tirou assim. Enfim, Rosilma, eu quero começar o programa com você. Saber da tua opinião a respeito dessa questão envolvendo o Ministério da Cultura. Você acha que é para tanto esse barulho, essa polêmica toda? Olha, eu acho o seguinte, as respostas não são tão simples, né? E eu, como sou operadora do direito, como se diz, né, advogada, a melhor resposta no direito é sempre depende. Então, eu vou te falar as duas respostas. Os artistas estão errados em reclamar? Não estão errados, porque é aquela história, eles se sentem perdendo o terreno. Eu tenho um ministério, não vou ter mais. Então eu vou brigar. Então eu vou falar. Então em Cannes eles levaram lá os cartazes, golpe de Estado. Está errado? Não. É liberdade de expressão. Na França, a liberdade de expressão é levada tão a sério que lá existe liberdade até de blasfemar. É o que aconteceu com aquela revista... O Charlie Hebdo. Exatamente. Nós aqui... É um direito constitucional do francês. Exatamente, porque a liberdade de blasfemar, e quando eles fazem aquelas piadas contra Maomé, ou contra Deus, contra Jesus Cristo, nós aqui, que temos uma tradição católica, ficamos horrorizados. Mas a França, ela é a terra da liberdade, da igualdade, da fraternidade, desde 1789. E eles levam a sério. Então, liberdade de blasfemar, ela faz parte da liberdade de expressão. Então, por exemplo, o Ministério da Cultura. Ministério da Cultura, houve realmente alguma perda? Eu, sinceramente, vou dizer uma opinião, acho que não, porque a ideia é justamente uma medida de impacto e é uma medida de guerra, porque o país, como a gente sabe, está quebrado. Então, a ideia foi não diminuir políticas públicas, diminuir cargos. E o Ministério continua, mas está junto com o da Educação, Ministério da Educação e Cultura, como já foi há um tempo atrás. Eu acho que os artistas estão marcando posição para que não haja perdas até das políticas públicas. Um pouco assim, tipo, tá bom, levo os anéis, mas eu preservo os dedos. Mas eu reclamo bastante quando levo os anéis, que é para não chegar a perder os dedos, né? E em relação a essa história das mulheres... teve cabimento, o homem acabou de assumir, já está todo mundo pichando. Eu acho o seguinte, a cultura nossa, nós somos um país patriarcal, um país machista, latino, um país em que o poder ainda está nas mãos masculinas. E nós vemos aqui, por exemplo, o maior exemplo, uma cidade de vanguarda, que a nossa sempre foi. Você vê só, o nosso direito a voto das mulheres foi primeiro em Santos, antes de 1932, quando o voto feminino foi decretado por Getúlio Vargas. Santos já tinha mulher votando. Assim, e várias iniciativas foram tomadas primeiro por Santos e depois para o resto do país. Como que nós, nessa altura do século XXI, fazemos uma Câmara com 21 vereadores e não tem nenhuma mulher? Isso, para mim, há 4 anos foi um escândalo. Eu achei um escândalo, porque alguém tem culpa? Não, isso aí é uma cultura e que a gente tem que reclamar. Por exemplo, nós temos na televisão, e você sabe, você é um homem de televisão, eu também tenho programa Jovens Pensadores,
todo sábado às 15 horas, Faça a sua... segunda-feira às 16, depois eu ponho tudo no YouTube. Estou até com a camiseta aqui do programa, Vamos bem falar linda. mais sobre Depois os eu tenho uma jovens surpresa pensadores. para o Guto no final do programa, uma surpresa. Depois me lembra. E a gente vê o seguinte, não é que os homens são malvados, não encaro assim, não é isso. É o costume. O Temer, por exemplo, que é um homem de 75 anos, quem são os pares do Temer? São os homens que cresceram com ele politicamente, estudaram com ele na faculdade, deram aula com ele na universidade, são pessoas que ele conhece e em quem ele confia. É o grupo político dele e que não tem mulher. Agora, as mulheres fizeram bem de berrar? Fizeram muito bem de berrar. Tanto é que as mulheres competentes apareceram. Olha a Maria Silvia aí, competentíssima. Flávia Piovesan, uma doutora em direitos humanos mundial, respeitada mundialmente. Quer dizer, então é necessário dizer, puxa, é mesmo, esqueci das mulheres. É importante, porque aí a mulher vem e mostra a sua competência e aí a gente começa a se acostumar com a presença da mulher também, discutindo política, discutindo direito, discutindo educação, discutindo saúde e por aí Antes vai. de passar a palavra para o Bruno, eu vou a reboque de você, lembrando que em Santos tivemos Thelma de Souza na década de 80, primeira prefeita, tivemos depois, e antes Thelma... Presidente da Câmara, Maria Lúcia, mais votada. Antes Thelma vereadora. Os 5 mais votados eram mulheres na década de 80. Maria Ângela Duarte, Sueli Maia, Sueli Morgado, Maria Sandra do Arantes, Socorro. Maria do Socorro. Então, Santos, como você falou, vanguarda. E, coincidentemente, há 4 anos, Santos não fez... Fernanda Vanucci foi na legislação passada, mas acredito ela que ela era suplente, uma mulher maravilhosa, sou amiga, tenho orgulho de ser amiga. Ela fez, parece que me faltou 50 votos para 3 mil votos. Não, para 3 mil, ela teve, parece que 2.950, um negócio assim. Só que um partido pequeno, né? Ela foi a segunda mais votada, só fez um vereador e ela foi suplente durante 8 meses, porque o Marcelo Del Bosco foi secretário da Cidadania. Quer dizer, mas... como nenhum partido, quer dizer, então os partidos não estão preocupados com isso, porque a mulher, ela precisa no meu entendimento, ela precisa de um estímulo, ela precisa que os partidos façam escolas de vereadores, estimulem a mulher, ela tem medo, ela nunca fez. Então, escola de vereadores para ser vereador ou vereadora, escola de cidadãos, porque acontece o seguinte, será que eu sou boa porque eu sou boa ou será porque eu sou fiscalizada? Porque poder, ele é muito perigoso. Se você não tiver um monte de gente fiscalizando, será que eu vou ser sempre boa? O poder cega, né? Então, escola de cidadãos, para ensinar os cidadãos a fiscalizarem. Muitos não sabem nem o que o vereador faz. Aí o vereador se elege e vai lá pedir emprego. Vai pedir emprego. Vai pedir a vaga na creche, vai pedir Isso é um crime, vaga no hospital. né? Emprego é tráfico de influência. Então tem tanta gente que o vereador pode ajudar sem cometer crime, mas as Exatamente. pessoas nem conhecem. Então eu acho assim, preparação, incentivo, a sociedade prestigiar essas pessoas, porque eu acho assim, é como eu falei outro dia numa palestra que eu estava dando. A mulher não pode ser contra o homem, nem o homem contra a mulher, ninguém está dividindo cargo, nem dividindo espaço. Mas eu acredito assim, que a mulher e o homem formam o ser perfeito. E isso já estava na Grécia. Os deuses ficaram com ciúme do ser que era redondo, porque era metade mulher, metade homem, e eles dividiram o ser ao meio, mitologia grega. Então, a mulher quando se une ao homem é o ser perfeito. Porque cada um com a sua visão, cada um com o seu entendimento, cada um com a sua metade, vão tornar um mundo perfeito, porque vão se complementar, né? Em qualquer campo. E eu acho que é isso. Se a sociedade ela é feita de homens e mulheres, então vamos construir a sociedade a partir de toda a diversidade, né? E competência assim não está que eu no penso. gênero, né? Não, de jeito nenhum. Se você é mulher, homem, Não. gay, a competência está nas pessoas, Exatamente. independentemente do gênero. E o caráter, né? Exatamente. A gente sempre olha muito a aparência, né? Se a pessoa está bem vestida, mas para mim sempre foi mais importante o caráter. Porque outras coisas você aprende, treina e melhora. Caráter é muito difícil Você mudar. nasce com ele ou não. Muito difícil Bruno, mudar. me diga uma coisa. O que levou você, um rapaz de 22 anos, em pleno século XXI, a optar por fazer história? Conte para o nosso telespectador. Por incrível que pareça, tem muita gente que faz essa escolha, né? Minha turma é uma turma até bem cheia, a sala de aula não se esvaziou ao longo do curso. Quantos alunos?
Pô, a gente tem uma média de 30 alunos. É bastante gente. O último ano é bastante gente. Você é terceiranista de história e o que te Terceiro- levou a... O interesse por história já é mais antigo, né? Eu fiquei naquela que eu acho que quase todo adolescente, quase todo jovem fica, que é ter a dúvida do que vai fazer, né? A gente pensa muito em profissão, em ganhar dinheiro, em constituir a vida e às vezes se esquece de... claro que tudo isso é muito importante, né? A gente levar a vida a sério e trabalhar, pegar as coisas a sério, levar firme a vida, mas a gente tem que ver também o que é para nós, né? Eu acho que todo mundo nasce com um certo dom, ou adquire esse dom com o passar do tempo e tem que desenvolvê-lo, né? E eu percebi que a área da educação é uma área, para mim, uma área interessante de se trabalhar, né? Pela o meu contato com a igreja, eu me interessei por história através da história da igreja. Então você gostava da história da igreja? História da igreja, foi o que me levou a buscar esse conhecimento, esse aprofundamento. Relutei muito porque tinha medo de ser professor, né? É isso que eu ia te perguntar. Você Você está fazendo fala- história para lecionar? Para pra ser lecionar, professor. né? O curso é de licenciatura. A gente vai usar para outras áreas, né? Eu uso no museu, muito, né? Mas com as monitorias, mas também não deixa de ser área de educação, né? E você, que parte da história da igreja que mais te fascina, que mais te atrai, que você gosta mais? A história da Idade Média. Da Idade Média. Idade E Média por que da é Idade fantástica. Média? Porque foi o ápice da constituição humana, assim, enquanto pensamento. A gente acha que não, fala a Idade das Trevas, mas a tecnologia desenvolvida na Idade Média, a questão, como eu trabalho no antigo mosteiro, eu não posso deixar de falar isso, né? Os mosteiros, né? Os monges copistas, a música, o canto gregoriano, né? Técnicas de agricultura Técnicas também na Idade de Média agricultura, muito se desenvolveu e muito se perpetuou também, que da Idade Média, e não foi Idade das Trevas. E por que tem essa conotação de Idade das Trevas? A Idade das Trevas... De que foi uma época em que a humanidade não evoluiu, que ao contrário houve retrocesso. Então, essa história de Idade das Trevas, como a gente até viu nas aulas de história e tudo mais, é uma coisa até antiga, não é recente. É do pensamento iluminista, né? O que o pensamento iluminista faz? Os artistas renascentistas, qual a ideia de renascimento e de iluminismo? Trazer de volta coisas do período clássico grego, né? Aquilo que antecedeu a Idade Média. Então, para eles, a Idade Média foi um período de interrupção, né? Eles levaram a crer nas ideias que eles escreveram, em tudo que eles produziram, e até mesmo por buscar aquilo que era anterior à Idade Média, que a Idade Média foi uma idade de atraso, né? E eles põem até a questão do bárbaro, né? Que hoje em dia na historiografia a gente discute, a gente pode tratá-los como bárbaros? Será que foi uma invasão ou foi uma migração? Né? Isso tudo já vai mudando, né? E é a função do historiador também não perpetuar certa linha de pensamento. A gente se baseia por algumas coisas, mas a historiografia sempre vai mudando. E naquela época os iluministas eles pensavam dessa forma, né? Que a Idade Média é uma idade das trevas, e isso até hoje a gente consegue ver reflexo disso quando a gente fala de Idade Média. Até as produções de filmes, até a gente vê uma coisa meio tenebrosa. Você imagina a Idade Média, você já pensa em dragão, em castelo, em coisa obscura, tudo é uma coisa até demoníaca, né? Mas basicamente foi daí que veio essa ideia de Idade das Trevas. Ele citou uma coisa interessante, mas eu queria saber a tua opinião sobre isso. Você acha que é muito cedo, 18 anos, 18, 19, para uma pessoa decidir o que ela quer da vida para os próximos... até o fim da vida, né? Entrar numa faculdade e abraçar essa profissão para o resto da vida? Lógico, tem gente que consegue fazer uma outra faculdade, consegue dar uma guinada na vida, mas 18 anos a gente já está preparado para... Olha, em relação a isso, eu tenho um projeto que eu criei, né, o projeto Jovens Pensadores. Vamos falar dele. Ele abarca, gancho. Ele abarca a primeira fase dele é o ensino do direito para a criança. E por que eu estou te falando isso? Por conta de que quando eu tive essa ideia, durante 5 anos eu dei aula de direito para crianças
no ensino fundamental 2, dos 10 aos 15 anos. Porque não adiantava nada, no meu entendimento, achar que era ótimo se eu não tinha posto em prática. E eu tive muito contato, e daí também nasceu a ideia do Fórum dos Jovens Pensadores, e aí depois o programa de televisão que apareceu num acidente de percurso e que eu vi como uma boa oportunidade de divulgar essas ideias. Porque no fórum a gente fazia com 40, 50 pessoas, 30. E hoje eu faço a televisão que tem muito mais alcance. Depois eu ponho no YouTube, tem gente que assiste até na Tailândia. Escala. Então a gente está aí divulgando a ideia. Então, você disse para mim, é muito cedo para decidir com 18 anos? Então muitos alunos meus me dizem, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer, eu tenho que decidir. E pela minha experiência, eu falo para eles o seguinte, e agora eu falo para o Bruno também, que eu estou vendo aqui um monte de potencial nesse menino aqui, que ele já me falou um monte de coisa muito interessante. Eu acho que o jovem, ele está vivendo tudo pela primeira vez. Então ele acha que ele tem que decidir tudo muito rápido e que aquilo vai ser definitivo na vida dele. E é isso que dá grande angústia nele. Se eu errar? E eu acho que o jovem ele tem que pensar o seguinte, porque antigamente, muito antigamente, antes da reforma curricular, nós decidíamos aos 14 anos. Porque antigamente não tinha ensino médio. Tinha clássico para quem ia fazer humanas. Não tinha nenhuma matéria de exatas, não tinha física, não tinha química, não tinha matemática, só tinha matérias voltadas para a área de humanas. E tinha científico, que era para quem ia fazer exatas. Aí começou aquela discussão que era muito cedo para decidir com 14 anos. Né? Hoje já se discute, porque é assim mesmo, é cíclico. Por que eu tenho que estudar física, química e matemática se eu vou fazer direito? Sou péssimo nessa área. Por exemplo, tem gente que já está decidido. Então, eu aconselho meus alunos assim, fique tranquilo, decida o que você está querendo agora e não pare nenhuma faculdade no meio. Nunca. Ah, mas eu não estou gostando. Não importa. Faça até o fim. Você nunca sabe o seu futuro. E eu cito como um exemplo o que aconteceu na minha vida. Eu queria fazer medicina, psiquiatria, sempre fui apaixonada. Mas aí, quando eu fui escolher, eu não sabia se eu fazia clássico, científico, tirei no papelzinho, são clássico. Pronto. Aí já tinha desistido da medicina, né? Embora não, porque conheci gente que fez clássico, depois fez cursinho e fez medicina. Só que aí depois eu casei muito cedo, com 17 anos, com 18 já tinha um filho, como é que eu vou fazer medicina integral, casada, complicou. Aí eu queria fazer psicologia, que em Santos não tinha. Como é que eu vou estudar em São Paulo, casada com filho? Letras, não quero parar de estudar. Letras, o que eu vou fazer com letras? Bom, resumindo a história, Guto, com letras eu consegui os 3 únicos empregos que eu tive na minha vida. 2 concursos públicos, que eu gabaritei em português, por isso garanti a vaga. Por quê? Por causa do curso de letras, que para mim, eu achava que era... Não ia servir para nada. Não ia servir para nada, vai vendo, né? Então eu sempre conto essa história para meus alunos. E depois, uma pessoa que fez, uma amiga minha, muito querida, que fez letras comigo, era a coordenadora pedagógica geral de uma grande escola na região, que é uma rede nacional de ensino, cismou que eu tinha que dar aula lá e me convidou porque eu tinha feito letras com ela e ela achava que eu era muito boa professora de português. Ela foi tua contemporânea na universidade. Ela estudou tudo comigo, ela estudou ginásio, o clássico e a faculdade, né? Só não estudou primário. E aí eu falei para ela, não quero dar aula de português, eu quero dar aula de direito. Direito para criança? Falei, põe isso aí que eu vou mostrar para os donos. Aprovados, dei aula de 5 anos de direito. E você já era formada em direito também quando surgiu o convite? Sim, eu já era formada em direito, porque aí foi a minha segunda faculdade, quando eu mudei de emprego, porque eu trabalhei 20 anos no Banco do Brasil, porque eu logo entendi que letras não ia me levar em lugar nenhum, porque eu ia trabalhar muito, desculpe aí, hein, professor, ia trabalhar muito e ia ganhar pouco, isso em década de 70. Aí eu fui fazer concurso do Banco do Brasil, passei, larguei letras para lá. Só que eu deixei a plantação, né? E ela veio me convidar agora, recentemente, eu já tendo feito direito, porque quando eu mudei, fui trabalhar na Assembleia, era para trabalhar com leis, eu falei, vou fazer direito, não sei fazer nada mal feito. Fiz direito, e aí o que aconteceu? Eu peguei a minha formação de educadora de letras, olha só, e apliquei no direito, e falei, poxa, vou ensinar direito para criança, porque nos Estados Unidos é assim.
No Canadá é assim. No Japão é assim. Em Portugal eu tenho 2 sobrinhas, uma de 10 e 8 anos, que estão tendo direito na escola. Então você introjeta valores através do direito. Você não precisa entrar com religião. Você não precisa chamar a mãe e dizer assim, ó, seu filho tem problema, leva ele num psicólogo. Você está invadindo a privacidade da pessoa. A mãe já acha, pô, estão chamando meu filho de louco, já muda de escola. Cria um trauma. O direito não. O direito diz assim, Bruno, escolhe. Se você fizer isso, acontece isso. Se você não fizer nada, tem uma consequência, omissão. E se você fizer aquilo, a consequência é essa. Escolhe, Bruno. Você desenvolve autonomia e ele decide a vida dele. E você... É assim que É assim que a gente funciona. Começa a passar A partir de valores. quantos anos? Entendeu? Olha, o projeto começou a partir... dar aula para eles já irem atrás das leis, e eles dão banho até em advogado. Eles entram naquele site Planalto, Gov.br... Professor, esse risquinho é porque a lei mudou, né? Nossa, eu falei, tem advogado que não sabe pesquisar isso. Eles aprendem que é uma maravilha. Só que antes, educação infantil e ensino fundamental 1, que são crianças menores, desde 2 anos até 10 anos de idade, você faz formação continuada para os professores. Para que eles, com os princípios gerais do direito, eles administrem conflito em sala de aula. Que é o que mais tem nessa fase da criançada. E aí você age com lógica, com justiça, porque a justiça gera violência, gera reação. Muito aluno se sente injustiçado e por isso muitas vezes ele agride o professor. Só que o professor às vezes tem que usar força e está respaldado no direito. E é um código que o adolescente, o jovem, a criança entendem muito bem, porque é um código que bate com o código cerebral. É o binário, sim, não. Então, é perfeito. O resultado que eu obtive foi muito bom. Tão bom que eu comecei dando aula em Ensino Fundamental 2 e logo estava dando formação para professoras darem Educação Infantil e Ensino Fundamental 1. E, para concluir a história, é cedo decidir com 18 anos? Depende. Alguns já nascem decididos. Você às vezes pega a criança pequenininha com 3, 4 anos, quero ser médico, quero ser bailarina, e vai ser. E às vezes você pega um aluno, uma pessoa com 30 anos que não se encontrou. Está perdido ainda. Então, 2 conselhos. Primeiro, não pare a faculdade. Minha experiência própria. Porque qualquer uma que você faça, acrescenta na sua formação integral um entendimento maior do mundo. Nem que não seja aquela dos seus sonhos. Porque, por exemplo, uma das meus sonhos era direito. E eu acabei fazendo depois de 40 anos de idade. E completou a minha formação de letras. E eu consegui fazer um projeto completo na área do direito e na área da educação. E eu entendo que, a exemplo de países muito mais evoluídos que nós, que usam e passam os valores através do direito e que as crianças já nascem. Você pega filme americano para criança, com criança, que vira para o outro e diz, eu sou cidadão americano, eu pago meus impostos. A criança falando, que é a cultura, né, do respeito pelo outro, do respeito até o Estado, que tem que dar a contraproposta do imposto que você está pagando. Ele já sabe, eu pago um imposto, o Estado tem obrigação em relação a mim, porque eu cumpri minha obrigação, agora eu quero meu direito de volta. Quer dizer, então, faça a faculdade, não, amanhã faça outra, depois faça outra, não há limite, os limites são a gente que põe. Não é proibido isso, né? Não há limite. E aí a gente fica cheio de, mas e se eu errar? Não tem problema. Agora, eu não aconselho parar, porque às vezes você fica aí, faz um ano de um ano, faz 4 anos, não terminou nenhuma. E você podia estar formado numa área. Pelo menos numa, que como você citou, foi teu primeiro degrau, que foi letras. Isso. A partir daí você... Porque nós atuamos numa sociedade que é plurima de pessoas e de ideias, diversidade de ideias, de pessoas. Então, quanto mais conhecimento você tiver, por isso, que aquele presente que eu vou te dar no final do programa, tem uma frase que é emblemática para mim, conhecer para transformar. Quanto mais você conhece, mais você transforma. E um dos conhecimentos essenciais é a história. Por quê? É o caminhar e a evolução da humanidade. Quem nega a história, nega a evolução da humanidade. Falando de história, eu queria saber a tua opinião. A gente tem uma história, Santos tem uma história riquíssima, né? José Bonifácio, a abolição da escravatura aconteceu antes aqui, o voto feminino aconteceu antes aqui,
as primeiras linhas de bonde, aqui, o maior porto. Falta esse ensinamento. Vocês na universidade têm esse ensino da história de Santos? História regional. E o que você acha dessa história também ser ensinada nas escolas públicas de ensino fundamental e médio? É muito curioso você tocar no assunto, porque nós temos sim aula de história regional, inclusive quem dá essa aula é a professora Vilma Terezinha. Grande historiadora. Uma grande historiadora. Com bagagem. Bagagem enorme, conhece a história de Santos na palma da mão, né? E a gente ainda tem a oportunidade de ter aula com ela. Ela faz a visita no centro histórico conosco. Vocês debatem isso com a professora Vilma Terezinha? Essa riqueza que nós temos e que muita gente no Brasil não conhece. E nas nossas escolas também isso é pouco difundido. A gente se depara na aula quando chega... Eu mesmo, quando cheguei que eu sou do Guarujá, né? E quando eu cheguei em Santos, comecei a escutar e eu, caraca, não sabia, não tinha noção da importância daqui do lado, né? Da riqueza e do tempo que tem as construções, da história, de tudo. Eu não tinha essa noção. E aí lá na universidade a gente acaba se deparando com isso, né? Nas escolas públicas, eu faço parte de um projeto que é um projeto da CAPES. A CAPES, esse vai e vem aí do governo ainda não caiu, né? Graças a Deus a gente ainda tem os projetos, e o projeto se chama PIBID, né? Que é o Programa de Iniciação à Docência que nós temos na Unisantos. A Unisantos está atuando nesse projeto. E qual é a desse projeto? A gente atua nas escolas públicas da cidade, no caso as escolas municipais de Santos, nas UMES, e a gente aborda um tema relacionado à cultura local, né? Monumento, a questão do viver na cidade, né? E entre outras coisas, né? Tem os temas pré-moldados, a gente vai trabalhar em cima desse tema. Atualmente nós estamos no Edmeia, que fica ali perto na costa, Bahia, né? Ali no Gonzaga. Isso, na Rua Bahia, isso mesmo. E o nosso projeto é inserir a história, é bem simples, mas nota a diferença que isso faz. É inserir a história regional dentro de temas que o professor já ia abordar. Exemplo, 7º ano vai trabalhar as grandes navegações. A gente vai falar sobre Martim Afonso, dar uma ênfase na fundação da capitania e na chegada dos portugueses aqui. Né, o 8º ano... Porque aí deixa eu só fazer um parênteses, a gente vai entrar no break, mas é apaixonante, eu também gosto muito de história. Por exemplo, se falou em Martim Afonso, é muito melhor para o nosso estudante, não que ele não tenha que saber, ele tem que saber, mas eu acho que ele tem que saber com maior propriedade, com mais detalhes, o que aconteceu aqui. Primeira fundação, primeira vila, e aí a fundação do Rio de Janeiro, tudo bem, é importante. Mas Mendes Sá e Estácio de Sá saíram do Forte São João, em Bertioga, para fundar o Rio de Janeiro. Quer dizer, a importância da nossa região foi muito importante. E a primeira vila do Brasil. A primeira vila, né? São Vicente. E olha, não posso deixar escapar isso. 50 anos atrás, quando eu fiz Instituto de Educação Canadá, no ginásio, no primeiro ano eu tinha 10 anos de idade, a Vilma Terezinha foi minha professora de história, ela fez uma excursão chamada Estudo do Meio, levou a gente no centro histórico, 50 anos. Tudo que eu conheço de história de Santos, a primeira, né, porque eu tenho todos os livros da história de Santos, eu tenho lá em casa. Inclusive, quando teve o carnaval lá, que ensinaram um monte de coisa errada, eu fiquei danada da vida, fui pegar meus livros... Podemos abordar isso no segundo bloco, até Rosane. o nome do santo. Levou a gente em todos os monumentos, mas foi a coisa mais linda que eu assisti na minha vida, foi essa aula. Contando a história. 10 anos de idade, vi uma Terezinha, levou a gente no Panteão dos Andradas, na estátua do Brás Cubas, no Monte Serrate, depois a gente tinha que fazer 10 anos, hein? Em casa, relatório. Enfim. O que você... Para a gente finalizar, eu vou chamar o break. A história de Santos se confunde em muitos pontos com a história do próprio Brasil. Claro. Né? E do próprio continente. Santa Casa, a primeira Santa Casa das Américas, o primeiro hospital aqui em Santos. TV com Debate vai fazer um rápido intervalo, nós já voltamos.
Olá, amigo, convido para acompanhar o programa Rotary na TV, edições inéditas todos os domingos às 10h30 da noite. A nossa reprise vai ao ar todas as segundas-feiras às 5h30 da tarde. Você é o nosso convidado, venha com a gente, um forte abraço, esperamos você. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Alô, galera! De segunda a sexta-feira, à 1 da tarde, aqui na TV Com, você confere o TV Com Esporte. Tudo sobre o esporte amador da Baixada Santista. Ah, e a reprise é às 7h15 da manhã. Eu espero você aqui na TV Com. Tchau! TV Com, o debate está de volta. Hoje a gente recebe a Rosilma Roldan e o Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues, que trabalha no Museu de Arte Sacra de Santos, e a Rosilma Roldan, que tem projeto Jovens Pensadores, que é advogada, que é formada em letras. Vai fazer mais alguma faculdade? Olha, palpiteira, põe assim, palpiteira. Palpiteira, mas quem conhece pode palpitar, né? Quem conhece pode palpitar de tudo um pouco. Agora, o problema é aquele que quer palpitar e não conhece... Na verdade, eu sou assim, eu sou muito curiosa, eu sempre fui, e graças a Deus com a idade eu não perdi isso, e eu acho que a liberdade só vem com o conhecimento. Não adianta, dinheiro não dá liberdade, entendeu? Dinheiro não compra educação, posição, status, é só... Aliás, isso aí não é frase minha. Knowledge is power é uma frase manjadíssima dos americanos e eu acho que é por aí. Eu acho que você só domina se você conhece. E para você conhecer, ainda mais hoje, época de internet, velocidade de informações, você tem que ler muito, conhecer muito, duvidar das fontes, escutar os contrários. Eu, por exemplo, eu quero saber... a verdade, ou pelo menos as coisas ruins de alguém, eu vou conversar com o adversário desse alguém. O fulano realmente porque você precisa saber. É como quando você estava no ensino médio, Bruno, você aprendeu a fazer dissertação, não é isso? Até para o vestibular. E o que é a dissertação? Que já é um grau de redação mais sofisticado, porque você já está num grau de estudo avançado que você pode trabalhar com pensamentos contrários. O que é a dissertação? A dissertação você pega a tese, você busca a antítese, e da tese e a antítese você monta uma síntese, que é o teu pensamento, e que vai passar a ser questionado outra vez, porque a síntese vira tese. E aí você começa tudo de novo. Então, se você tem um pensamento... Esse pensamento ele tem que evoluir, porque senão você fica lá atrás.
Ainda mais hoje, né? Internet, informação em quantidade. Eu trabalho muito com jovens, então o jovem, a criança, ela muda, não vou dizer todo dia, ela muda de manhã, ela é de um jeito, de tarde é de outro, de noite é de outro. E você, para ter um diálogo, você tem que ser muito aberto e ouvir muito e acompanhar aquilo. E ter a humildade de perceber que você sabe muito, mas não sabe tudo. Você compartilha o que sabe e você está sempre pronto a aprender. Então você perguntou, próxima faculdade? Não. Por enquanto eu não tenho nenhuma intenção de fazer uma nova faculdade, porque eu hoje, como eu estava te dizendo, eu criei um projeto que eu considero o meu filho caçula, né? Eu tenho muito amor e quando eu criei esse projeto, eu sempre achei que eu nunca tinha descoberto um caminho na minha vida que justificasse meu caminho aqui na Terra. Sempre achei que estava subavaliada, subaproveitada por mim mesma. Estava devendo para a vida. Estava devendo, achei que sempre fui muito abençoada por Deus em tudo que eu fiz, eu tinha que dar devolver isso aí de alguma forma. E quando eu pensei nisso, quando eu fiz direito, minha cabeça mudou muito. Eu era uma antes, depois que eu fiz direito, eu virei uma outra pessoa, né? E aí eu falei, meu Deus do céu, se eu já fiz a segunda faculdade de Amadura e mudei tanto assim, imagina se a gente ensina direito desde que a criança entra na escola, a gente transforma um país. E aí comecei a trabalhar nisso, comecei a aplicar e eu vi mudanças muito grandes de comportamentos nos jovens. Jovens que antigamente eram muito revoltados e até violentos porque não eram ouvidos, eles começaram a entender aquele código, que era um código muito justo, muito lógico, muito... equilibrado. Como se fosse um acordo. Porque acontece o seguinte, eu chego pro Bruno, não combino nada com ele. O Bruno faz alguma coisa, eu venho, poxa Bruno, eu ofendo ele. Ele vai ficar revoltado. Passa uma descompostura. Ele vai ficar revoltado e vai dizer, eu não sabia. E ele está certo. Então, com meus alunos, eu combinava, olha, a gente, porque o direito penal é assim, só é crime se ele antes tiver sido legislado como crime. Senão não existe crime, não existe punição. Ou seja, temos que combinar o que é crime e o que não é, e a partir disso todo Exato, mundo... e eu usava isso muito com meus alunos. Então, olha, vamos combinar o seguinte, pá. Quem faz isso, vai acontecer isso. Quem faz aquilo, vai acontecer isso. Quem não faz nada também tem uma consequência. Isso é o que acontece na vida. Você já vai preparando com o teu aluno. Então, quando acontecia a consequência que era ruim para o aluno, ele bem que esperneava. Mas ele já entendia que fazia parte de um novo código. E desse jeito, é muito... Claro, você erra às vezes. Só que você também tem que ter a humildade de dizer assim, desculpe, esqueci do nosso combinado. Você tem razão, vamos fazer como estava combinado. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu errei. E eu já cansei de pedir desculpa para a classe toda. Cansei de pedir desculpa para um garoto. Chamei ele, nem lembrava mais. Me desculpe, mas eu não cumpri o combinado com você. Você tem toda a razão. Você pensa que isso aí te demole a autoridade? A tua autoridade cresce exponencialmente na medida em que você é justo. E isso você aprende muito com o direito. Porque o direito ele é eminentemente justo. As pessoas que não aceitam ser punidas, porque elas estão acostumadas, porque isso existe Tem também. gente que acha que está acima do bem e do mal, né? Não é, é pior do que isso, Guto. Há pessoas que estão viciadas na infração. São contumazes em fazer aquilo. Dirigir embriagado, por exemplo. Nem precisa ir longe. Ontem, porque eu sou muito observadora, eu estou sempre com meu neto conversando, vou buscar ele na faculdade, vou trazer, e eu troco ideia com ele, e eu falei assim, o carro da frente parou na minha frente, na faixa. Só que o sinal estava vermelho e ele estava agoniado. Aí ele foi avançando, daqui a pouco, ele estava com os dois pneus da frente na faixa. Porque às vezes acontece, você chega, fecha o sinal, você fecha, caramba, estou na faixa, vou dar ré, vou amassar o carro de trás. Mas não. Aí eu falei pro meu neto, olha, tá vendo? Isso aí é vício na infração da lei. É um vício. Aquela cultura de infração da lei, ela já virou invisível. Você já comete e não sabe, nem lembra que aquilo é uma infração. Então, é uma revisão dos seus comportamentos, uma revisão do comportamento do outro. Você começar a mostrar, porque aí você transforma um país. É difícil, mas se você quer... Você vê, a Austrália era um país de bandidos. Nova Zelândia, um país de bandidos. E hoje são os países mais evoluídos do mundo. É querer e o seguinte, não sou eu, não é você,
Não é a Márcia, querida amiga minha de tantos anos que está aqui nos assistindo no estúdio. Não é o Bruno. Somos todos nós fazendo nosso papel de cidadão, vigiando a si mesmo e ao outro, para que a gente respeite a lei. Porque Todos juntos. Todos juntos, e a cultura, ela é muito forte no Brasil, de infração à lei. Você infringe e já nem percebe mais. Você faz pouco da pessoa, é uma brincadeira. E você está praticando assédio moral e não está percebendo. Então, essa matéria que eu desenvolvi, é esse o propósito. É você ir calmamente, usando as leis, os princípios gerais do direito, desmascarando os teus próprios preconceitos, teus próprios vícios em infringir a lei, e mostrando que isso é só prejuízo para nós. E que a gente não evolui como nação e como pessoa também. Exatamente. Meu amigo Bruno, Semana dos Museus, passou lá pelo Museu de Arte Sacra. O que o público pôde conferir lá nessa semana? Então, a Semana dos Museus esse ano teve como tema Museus e Paisagens Culturais, né? E é o tema colocado, proporcionado pelo IBRAM, Instituto Nacional de Museus, Instituto Brasileiro de Museus, né? E aí, qual é a nossa, né? A gente vai adequar o tema com a realidade do nosso museu. A realidade do nosso museu é o Morro de São Bento, né? A comunidade de São Bento, né? Como a gente já tem uns projetos que fazemos há algum tempo com as crianças do entorno, aproveitamos, né, produtos desse projeto, no caso desenhos das crianças sobre o viver no museu, próximo ao museu, né, viver no Morro de São Bento. Proporcionamos à sala uma sala de exposição baseada na questão de viver no morro. Como que essas crianças enxergam no morro que tem um museu? Isso, como é que é a realidade delas, né? Como é que elas percebem a realidade que está ao redor delas, né? A paisagem que elas têm em cima do morro, a gente usou o hino do Unidos dos Morros, né? Que é uma poesia, né, que fala sobre o viver em cima do morro, que está mais próximo de Deus, que lá do alto você contempla a cidade lá de baixo, mas que a cidade de baixo não tem a beleza da cidade alta. E aí, em cima da música, do hino da escola do Unidos dos Morros, a gente trabalhou com as crianças a questão delas desenvolverem, crianças da escola municipal, né, também aí o município do Mário Alcântara. Do Mário de Alcântara, né, as crianças da Escola Total, né, o projeto Escola Total, elas foram lá e desenvolveram desenhos, né, do que elas conseguiam enxergar através da letra da canção, a realidade do que elas achavam. Juntar as duas coisas no desenho. Muitas das crianças pela primeira vez conheceram o museu. Algumas, né, que a gente já tem projetos com... Elas já vão. Com o Mário, mas muitas pela primeira vez. Qual é a reação? Como é que é ver uma criança entrando pela primeira vez no museu? Elas ficam encantadas, né? Primeiro que elas enxergam, olham para aquele prédio antigo, né? Recentemente teve um programa do Rota do Sol, falando sobre os mitos e lendas da cidade de Santos, falou do fantasma do museu e tal. Aí elas já chegam olhando para aquilo, nossa, tem fantasma mesmo aqui? Elas já sabem até o que perguntar. Elas já sabem até o que perguntar, mas o lugar instiga isso nelas, a imaginação da criança naquela casa antiga. Nossa, vivia gente aqui, como isso é diferente das paredes enormes. Elas viajam. Com o acervo, elas ficam, não seria encantadas, mas surpresas com as estátuas, com o que tem ali, ou elas não têm como mensurar ainda essa importância? Algumas a gente percebe que elas já têm como é que eu posso dizer, uma percepção mais aguçada, né? Outras já não estão meio perdidas ali, mas num geral as crianças elas gostam do museu. Elas gostariam de voltar. Gostariam de voltar, porque mas isso também depende da forma como é trabalhado a questão da monitoria e tudo mais. Se a gente falar da arte sacra, falar do museu e não trazer aquilo para a realidade das crianças, né, até uma questão do direito, você tem que trazer para a realidade delas, né? Você tem que educá-las trazendo aquela imagem do São Bento ou aqueles utensílios que eram utilizados pelos padres e pelos monges, trazer para a realidade delas, né? Recentemente eu fiz uma monitoria, não fugi muito, né? Fiz uma monitoria e a imagem do São Bento geralmente aparece com a imagem de um corvo, né? E as
que pássaro é esse? Que galinha preta é essa no pé do São Bento? E aí putz, como é que eu vou explicar para essas crianças que o corvo é uma representação da morte, que foi uma tentativa de assassinato? Aí eu lembrei do filme do Harry Potter. Oh. Prisioneiro de Azkaban tem a cena que um bicudo, né, é um grifo, né, meio pássaro, meio leão, meio cavalo, não sei. E aí ele vai ser morto, né? E aí vem o ceifador e na plantação de abóboras aparece um monte de corvo. Quando eu falei isso para elas, na hora elas já abriram o olho, é verdade, todo mundo tal, e já sabia que era o entendeu, né? corvo. Então, trabalhar com a criança, independente se vai ser o Museu Pelé, se vai ser o Museu de Sacra, a gente tem que saber. Tem que entrar no mundo delas. Tem que entrar no mundo delas. Mas, no geral, elas gostam bastante. Tem vontade, sim, de voltar, né? É uma coisa diferenciada, né? E aí você acabou respondendo um pouco a minha próxima pergunta. Como é fazer um monitoramento para criança? Você tem que trazer toda uma história, né? Tem toda uma linha do tempo para a cabecinha deles e eles entenderem alguma coisa ali. Já no início vocês contam como que o mosteiro foi para lá, como que ele foi construído, faz essa analogia com a religião? Fazemos, não tem como, né? Não é nem uma catequese, mas fica meio difícil não fazer. Porque a própria Constituição da cidade de Santos, né, o Brasil, ele é constituído em cima da religião. A Igreja Católica, a formação cristã construiu a civilização ocidental, né? Até nos países do norte, Estados Unidos, que a Constituição é totalmente protestante, antes veio o catolicismo, né? Então, toda a formação ocidental é baseada na igreja. E aqui não é diferente. Quando a gente vai falar da questão da igreja, por que existe uma capela, por que a família portuguesa que doou o terreno para os monges fez uma capela, uma gruta devocional, a gente explica que as pessoas eram muito devotas e essa religiosidade veio para o Brasil. Por isso que existem tantas igrejas nos centros históricos. E não só pelo fato da religião, mas também o uso prático, né? Eram nas igrejas até o final do século XIX que as pessoas eram sepultadas. Os nobres, né? Quem tinham as posses, e os próprios cemitérios eram anexos. E os próprios cemitérios eram anexos por conta do terreno sagrado, né? Estar próximo da igreja é estar próximo de Deus. Você enterrar uma pessoa na igreja, por mais pecadora que ela fosse, aquilo poderia amenizar a culpa dela. E ajudar ela de alguma forma. E ajudar ela de alguma forma, né? E é só com o período sanitarista, né? As reformas sanitaristas que a gente vai ter que vão tirar essa questão do cemitério. Mas aí a gente usa também para explicar a existência da igreja, a gente não deixa só no religioso, traz também para a questão histórica, e fala, você sabe por que a maioria dos cemitérios tem uma igreja hoje? Né? E elas, não sei, porque as pessoas eram sepultadas nas igrejas. Para que não se perdesse, elas aceitassem, foram trazidas igrejas para dentro dos cemitérios, né? E aí a criançada começa Aí elas começam a entender, né? No começo elas ficam meio acanhadas, depois elas já começam a perguntar. Tem algumas turmas que perguntam tanto que você não consegue fazer a monitoria. Mas isso é gratificante. Mas isso né? é muito gratificante. O interesse das crianças. E aí a gente volta naquela pergunta da importância da nossa história ser ministrada para as nossas crianças, né? Uhum. Que seria, acho que, uma continuidade, não só a visita do museu não ficar isolada naquele dia, de ir lá conhecer o museu, mas também de levar isso com a gente. Olha, eu moro numa cidade que teve um museu, que teve um mosteiro, que, enfim, que tem uma importância, foi construído por causa disso, porque as pessoas eram muito religiosas, essa devoção ajudou no crescimento. Uhum. Fazer essa linha, esse fio condutor. Você tem que linkar, né? Você tem que linkar tudo que você está falando. Acho que fica mais fácil a gente entender de onde a gente veio e para onde a gente quer ir, né? E até, completando, responder uma pergunta que o jovem, talvez o Bruno tenha passado por isso, persegue o jovem durante a escola toda, até o ensino médio e às vezes até a universidade. Por que eu aprendo essa matéria? As pessoas não se preocupam em falar para o aluno que aquilo é um instrumento. E muitas vezes, por exemplo, eu sou professora de português e eu entendo que o português é um instrumento. Ele não é um fim em si, ele é um instrumento que você usa para se comunicar com as pessoas. E como que um professor de português pode dar uma aula de português somente dando gramática, interpretação de texto?
Eu não entendo dessa forma. Eu acho que português, assim como todas as matérias, cada uma no seu viés, ele tem que essas matérias têm que ser um instrumento de solução de problemas da sociedade. E eu queria até dar um exemplo de uma garotinha que vocês devem ter ouvido falar, de 10 anos, uma inglesa, que salvou uma praia inteirinha no tsunami das Filipinas, porque ela tinha assistido uma aula, na aula de ciências lá da escola, lá na Inglaterra, em Londres, sobre tsunami. E ela estava na praia, 10 anos de idade, com os pais, olhou e avisou o pai e a mãe, vai ter tsunami aqui. E eles avisaram todo mundo subiu em cima das árvores, saíram correndo. Ainda bem que acreditaram na menina, né? Inglês, né? Vai ver que se fosse brasileira, dava um tapão lá. Você tá louca? Pois é, então eu digo assim, é isso. A escola serve para isso e ela não traduz isso para a criança. Você está aqui para aprender a resolver problemas. Você vai usar história, geografia, português, matemática, ciências para resolver problemas. Problemas que estão na sua casa, na sua rua, no seu município. Mas não. Então, às vezes você se depara com um aluno no ensino médio que diz: para que eu estudo português? Não serve para nada. Porque nunca ninguém disse para escrever um bilhete de socorro. Como é que você vai escrever um bilhete de socorro? E a nossa língua, acho que a gente tem que ter um cuidado e se apropriar dela e saber não maltratá-la, né, Rosilma, né, Bruno? Outra o que a gente coisa. vê da língua portuguesa ser assassinada. Além do erro de português, porque as pessoas pressionam muito, por exemplo, eu troco S por Z, C cedilha por... Enfim, isso não é o mais importante. O mais importante é você dominar o sentido das palavras para você se comunicar e conseguir pôr em palavras o que você está pensando. Se comunicar. Esse é o grande desafio. Muitas vezes você ofende uma pessoa e não era isso que você queria dizer. E aí estraga uma amizade. Então as pessoas ficam muito preocupadas. Esqueci um acento. Troquei um S por um Z. Não, isso aí é de menos. Isso aí você, um treinozinho, porque isso é memória, né? Eu acho mais importante é você dominar de tal forma a comunicação e as palavras, de forma que você consiga traduzir o que vai na sua alma. E não ofender as pessoas. Muitas vezes você pode ser absolutamente sincero, sem ofender ninguém. E o grande lance também da escola, eu acho, a gente tem que colocar na cabeça da criançada que ir para a escola é o grande barato, porque lá é o templo do conhecimento. E não é. Você vai aprender as coisas que você vai levar para o resto da sua vida. Educação é um direito. E nesse ponto, eu divirjo um pouco do Estatuto da Criança e do Adolescente, que proíbe o trabalho em prol do estudo. Então somos dois. Porque sabe o que acontece? As crianças não são iguais. Há crianças que adoram ficar trancado numa sala estudando. Há crianças que são hiperativas, que querem trabalhar, que querem... Claro, não estamos falando aqui que a criança deixe de estudar para furar o olho lá na plantação do sisal. Exatamente. Não é isso. Mas eu acho que as crianças podiam ser mais levadas em conta e saber o que elas querem. Eu não quero ficar trancado numa sala. Será que não tem um tipo de estudo que ela possa aprender aquilo tudo de uma maneira mais prática? Trabalhando? Eu gosto Porque tem pessoas que gostam de trabalhar. Antigamente era assim. Meu filho não quer ir para a escola? Tá bom, vem ajudar o papai na padaria. Acabou o assunto. O cara aprendia português, aprendia 4 operações e depois empreendedor, ficava dono da padaria junto com o pai. Ia se comunicar com as pessoas. Se você não gosta da escola, se você é um coitado de um disléxico, incompreendido, que não gosta de português, não gosta de literatura, não gosta de história, porque tem dificuldade de leitura e história tem que ler muito, você está ferrado. A escola, você é expulso da escola, você fica com baixa autoestima porque você se acha um fracasso, e simplesmente você está no meio errado. Então, eu acho que a gente tem que se adaptar mais a criança, né? E deixar a criança mais ver o perfil e no que ela pode aprender melhor, né? Talvez seja no trabalho, não é trabalho de escravo. Exatamente, não é um trabalho penoso que mas é um trabalho mutilar a criança. Até um profissionalizante prático numa criança. De microchip, um microprocessador. Tem muita criança hoje que adora um smartphone, que adora manipular aquilo lá e que fica naquela manipulação, aprendendo e ensinando outras pessoas a mexer. E você sabe que a sensação de fracasso, porque não conseguiu ser um sucesso na escola, vai perseguir essa criança o resto da vida. E por que só a escola tradicional é que significa um sucesso? E o certo, né? E ser a coisa certa. Exatamente. Então, acho que assim, hoje a educação ela está caminhando, já, os cursos pelo menos, no sentido de que ela seja individualizada.
Só que na prática isso não acontece. Como individualizar uma educação numa classe de 50? E que cada um desses 50... Como você tem uma atenção ensinar exclusiva. na pedagogia da pergunta, que é o mais moderno que existe, se você dá uma aula de 50 minutos para 50 alunos? E se cada um resolver exercer o seu direito a perguntar? Não sobra minuto para a resposta. Quer dizer, então você vê, revolução escolar começa, no meu entendimento, por duas. Sem isso não existe revolução. Primeiro, classes com no máximo 20 alunos. Segundo, o professor só pode dar 6 horas aula. Porque mais do que isso, porque o investimento emocional é muito grande. O desgaste, né? Por investimento, porque o professor ele tem que se envolver com o aluno, senão ele não consegue passar matéria, aquilo que ele ministrar. quer Porque é uma ensinar. troca, é uma troca. Ele vai ensinar e aprender. O aluno também vai ensinar e aprender. Então essa troca ela é muito desgastante. E eu dei aula, eu sei. Emocionalmente, você não consegue ser um bom professor a partir da 7ª aula. Ah, mas eu quero ganhar a grade completa. No período, você vai fazer sempre curso para te aperfeiçoar, porque a criança muda todo dia. E a educação ela tem que evoluir sempre. E ela está sempre à frente da criança. E não está. A nossa educação ainda repete modelos do século XIX para cérebros moldados pela internet século XXI. Não tá. Infelizmente o nosso tempo acabou. Queria agradecer demais, Rosilma Roldan, pela sua presença aqui. Voltará mais vezes. Agradeço eu. Ah, olha! Olha aí. Olha aí, ó. Opa! Camiseta do programa pro meu amigo Maravilha! Guto. Muito obrigado. Dry fit, pode correr na praia. Ó, mostra a frase aí, a frase que é tudo, ó. Conhecer para transformar. Maravilha. Conhecer para transformar. Bruno Rodrigues, muito obrigado. Muito obrigado de novo, Rosilma. Conhecer para transformar. É com esse pensamento que a gente encerra o TV Com de hoje. Boa noite, eu volto amanhã.